Mas é com grande alegria que nós chegamos no encerramento da segunda semana que abaixo. Quem aqui esteve durante as 4 últimas noites pôde sentir o clima que vem reinando nas nossas reuniões. Nós vamos agradecer muito aos mentores espirituais dessa casa que nos ajudaram e nos ajudam a promover todos esses eventos. Antes da gente começar, por favor, nosso amigo Márcio, fazer a nossa oração inicial. Boa noite a todos. Bom, juntos nesse momento de paz, de harmonia, de amor, vamos todos, encarnados, desencarnados, unir nossos pensamentos agora. Unir os pensamentos no amor, na luz, e agradecer do fundo do nosso coração o momento que temos hoje tão importante para o aprendizado. Agradecer por essa espiritualidade maravilhosa que nos envolve hoje. Pelos queridos mentores da casa que nos ajudaram a instituir e conduzir esse trabalho. Agradecer aqueles espíritos maravilhosos que aqui tiveram presentes, acompanhados ou não, mas que vieram nos ajudar nessa semana maravilhosa que tivemos. Agradecer por tudo e agradecer principalmente a Ti, Mestre Jesus, grande Mestre, que não esquece em nenhum momento e em todos os tempos enviou para nós mensageiros de tanto amor e luz, missionários de paz, missionários que nos trouxeram exemplos maravilhosos, missionários como o nosso querido Caibar Chuto, que lembramos nessa semana. Agradecendo a Ti, Mestre Jesus, que possamos hoje estar envolvidos nessa noite de trabalho, envolvidos nesses exemplos, nesse exemplo de abnegação, nesse exemplo de dedicação e de esforço na divulgação da doutrina espírita, tão importante para que tenhamos hoje tão consolidado o espiritismo na nossa pátria do Evangelho. Elevando esses pensamentos então ao Senhor, querido Mestre Jesus, agradecemos essa oportunidade. Envolvidos todos nós, no sublime amor de sua mão estendida, de suas bênçãos sobre nós, desse carinho interminável e da sua infinita bondade, iniciamos os trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. Bom, começando com a música, só que antes eu vou pedir para que vocês recebam os dois uma salva de palmas bem gostosa, porque é o que eles merecem, não deixa a gente fazer com isso importante. Então vamos aproveitar antes, vamos bater palmas antes de chegar. Bom, começando com aquela música Quanta Luz Desvia Vindo. Quanta luz
é uma música de compromisso com a vida, né? Compromisso com os nossos objetivos, que nós, antes de encarnarmos, nós assumimos no plano espiritual, né? Compromisso com a nossa reencarnação, compromisso com a divulgação do Espiritismo, né? Então essa música é do Fábio Júnior e traz uma mensagem assim muito positiva, né? Muito bonita. Essa próxima música nós já tocamos aqui, mas algumas pessoas não escutaram, não ouviram, puderam comparecer. E atendendo a um pedido especial da Eliane, nós vamos tocá-la de novo. Essa música é do João Cabete, aqui do Cruzeiro, já desencarnou, grande espírita, e fala das nossas mães, essa música, né? É uma homenagem às mães.
Então nós ouvimos aqui segunda-feira, com Abranges, que Jesus encomendou a Maria, sua mãe, cuidar da colônia que cuida dos Vales dos Suicidas. Porque só um amor de mãe, só um coração de mãe consegue ir até lá e resolver o problema. Então, as homenagens para as mães ainda encarnadas e as desencarnadas. A mãe do Carlos Chuto também, nossa homenagem, do Chico, de todas. Essa próxima música, gente, é do Carlinhos Conceição. É uma oração, né, em forma de canção. Chama-se Seja Um.
Essa próxima música é em homenagem ao nosso querido, eliminado Chico Xavier, nessa semana, caiba chuva, porque sempre, né, está em nosso coração, ensinou muitas coisas, e é uma música feita pelo Wilson Filho, lá de Minas Gerais, e ele mandou essa música lá para Brasília, né, com a Elizabeth Lacerda, e muito bonita. Essa próxima música, gente, é a última da noite. Ela
Eu já falei, né, quem veio desde o começo, eu ia falar na quinta, falei ontem, né, quem é o autor dessa música, né? Mas quem não veio ontem, eu vou falar hoje, que é o nosso Gutenberg. Ele esteve lá em Matão, em 2013, e no encerramento ele cantou. Ele estava lá no corredor quando ele viu, né, o Espírito ali, que cantou para ele essa música, ele anotou no papel e cantou lá. Tanto é que ele esqueceu até a letra. Vocês viram ontem que ele nem lembrava a letra da música, né? Mas o Orson vai lembrar, porque o Orson estava lá também nesse dia, né, nessa música. Então, eu quero agradecer ao público mais uma vez por tudo isso que você faz para a gente. Muito obrigado. Vamos envolvê-lo com as vibrações mais profundas, melhores que nós tivemos, para que ele possa passar para a gente a mensagem que está preparada, que eu sei mais ou menos o que é. Muito obrigado, meu amigo. Mais uma vez. Meus amigos, minha gratidão. Estou muito emocionado, viu, Paulo e Leia? Muito linda essa música, eu não me lembrava mais. Foi ouvida uma vez só, mas musicada, com imagens, uma luz que cai sobre Matão. Nós que moramos lá há 15 anos, eu não sou matonense, eu sou estrangeiro lá. Eu nasci em Mineiros do Tietê, estou morando em Matão há 15 anos. E verdadeiramente a gente sente o trabalho que Caio semeou naquelas terras, influenciando toda uma geração de espíritas
influenciando a fundação de centros espíritas nas cidades vizinhas, como Jaboticabal, como Monte Alto, como Tabatinga, como São Carlos, etc., mostrando a pujança desse cidadão brasileiro que se tornou um ícone, uma referência espírita no planeta, graças ao seu empenho. Então, a Semana Caibar Chútil, que nós tivemos a oportunidade de ver aqui, é o 2º ano, realmente é um evento merecido. E quando vê a foto de Matão lá, não deu para não se emocionar, né? Lá que a gente vive, lá que a gente luta, lá que a gente enfrenta a gente mesmo, lá que a gente sonha, lá que a gente trabalha. Então isso realmente me tocou muito. Eu vou querer esse clipe aí cantado. Tem gravado? Não? Ainda está gravado. Já está gravado. Ah lá, já está gravado. Porque eu quero anunciar aqui que eu desejo apresentar essa música. Poderíamos, vou até pedir para editar vocês cantando e apresentar lá no encontro Caibar Chútil que teremos em setembro, porque essa música ainda foi apresentada uma vez só, mas ninguém lembra mais. Não ficou, né? Ficou gravado. Vocês pegaram no YouTube, naturalmente, mas não está assim generalizado. Então, realmente é uma gratidão muito grande que brota ao lembrar de Caibar de Souza Chútil, este cidadão que influenciou sobremaneira, expressivamente, o movimento espírita nacional e internacional, exatamente pela sua postura. Um homem de firmeza, um homem idealista que sabia onde queria chegar, um homem caridoso acima de tudo. Vocês tiveram a oportunidade desde segunda-feira com Abranches, na terça o nosso Maurício, na quarta o Marcos, ontem o Gutenberg. Hoje estamos aqui e naturalmente que essas abordagens elas nos propiciaram, vocês ouviram, eu não tive a oportunidade de ouvir, mas ouvi os comentários, né? Propiciaram sentir essas vibrações elevadas que vertem no plano espiritual para todos nós, em função desta equipe que Caibar foi capaz de inspirar, que Caibar conquistou com o seu trabalho, com a sua bondade, com a sua perseverança. Muita gratidão por quem teve a oportunidade de conviver com ele. Esta gratidão e respeito que esse cidadão granjeou nas pessoas que conviveram com ele, e se não conviveram fisicamente, trocaram correspondência com ele, despertaram nessas pessoas um respeito muito grande, uma gratidão que vai além dos limites da matéria. E esta bondade expressa, essa gratidão, esta amizade que brotou, extrapola os limites da desencarnação, porque naturalmente que Caibar foi capaz de despertar nas criaturas esse gosto pela fidelidade ao Evangelho, pela fidelidade a Kardec, e naturalmente direcionar esses sentimentos para a divulgação do Espiritismo, que foi o seu norte. Ele não se cansou de divulgar o Espiritismo. Desde que tomou conhecimento da doutrina espírita, o seu trabalho se voltou inteiramente para isso. E isso despertou muitas outras criaturas. O valor de um homem se mede pela quantidade de pessoas e almas que ele consegue influenciar, né? Então a gente começa a perceber a grandeza moral desse espírito, a sua autoridade moral, a sua presença marcante, que foi capaz de conquistar equipes numerosas de simpatizantes à causa que ele defendia, que era a causa da divulgação espírita, com fidelidade ao Evangelho, vivendo aquilo que dizia, né? Como naturalmente o nosso Maurício teve a oportunidade de dizer ao analisar a caridade, porque a caridade realmente é o norte. Conversávamos hoje à tarde sobre uma frase de Kardec que é linda. Allan Kardec, dirigindo seus espíritas de sua época, fazendo uma palestra, uma saudação de encerramento de ano letivo aos grupos, a diversos espíritas, fazendo uma apreciação da fraternidade que deve reinar nos relacionamentos, chegou a uma afirmação maravilhosa, dizendo que a caridade é a alma do Espiritismo. Justamente, fizemos um seminário aqui o ano passado sobre esse assunto, justamente porque a caridade é esse sentimento de espontaneidade, a disposição para o amor, para o bem,
E se a gente ligar essa frase, a caridade é a alma lembrando vida e espiritismo, com todo esse conjunto de princípios que nos norteiam, que nos motivam, que nos entusiasmam, nós vamos sentir a abrangência dessa frase, que naturalmente, na homenagem ao Chico, também se sente isso. Foi alguém que incorporou isso ao próprio comportamento. Como o Caibar Schutel também, né? São almas de escola, são almas grandes, não são almas que estão iniciando, são almas experientes, que já adquiriram a experiência do amor. E eu me entusiasmei tanto que nem saudei vocês, né? Então, minha saudação de alegria e de gratidão nesta noite. Os parabéns pela semana. Estou muito feliz, o Sérgio foi muito feliz em dizer do encontro que tivemos hoje à tarde, porque esses encontros entre amigos é difícil de acontecer, porque cada um tem os seus compromissos, cada um está nas suas distâncias, que não são poucas, a gente está muito distante fisicamente, geograficamente um do outro, e um encontro como esse, né, Maurício, é uma bênção para nós, é uma coisa que alimenta-nos profundamente. Então, realmente, o irmão Jacó, a cidade de São José dos Campos, nos proporcionou hoje uma tarde de felicidade. É uma tarde que vai ficar guardada na nossa memória, porque ambiente descontraído, elevado, gostoso de viver, isso tudo nos enche o coração de gratidão. Então, meu abraço a vocês, meus parabéns pela semana Caibar Schutel, segunda semana Caibar Schutel, e os meus cumprimentos, né, pela oportunidade de estarmos juntos outra vez. Estou muito feliz e agradecido. E eu sugeri ao Sérgio nós analisarmos mensagens recentes de Caibar Schutel. Não são tão recentes assim, mas são mensagens importantes. O ano passado, quando aqui estive, eu apresentei para vocês a mensagem ditada em 2013, aliás. E a mensagem recebida pela Célia Xavier Camargo no dia seguinte ao encerramento do encontro anual Caibar Schutel, que este ano vai pela 5ª edição. O encontro anual Caibar Schutel é uma iniciativa do Instituto Caibar Schutel que surgiu pela união de alguns amigos, alguns deles alguns casais, e se uniram para uma entidade virtual. Ela não tem sede física, é uma instituição virtual cujo objetivo estatutário é a divulgação do Espiritismo aliado à educação. E o Instituto Caibar Schutel realiza, uma das suas propostas é realizar um encontro anual de estudo e confraternização espírita. Esse ano estamos na 5ª edição, que vai acontecer em setembro, vou falar sobre isso no final da palestra. E, naturalmente, com o tempo surgiu o Tribuna do Espiritismo, que vocês recebem aqui, que não foi criação do Instituto, mas acabou chegando ao Instituto, que hoje se responsabiliza pelo jornal, que se tornou porta-voz do Instituto. Então, são ações inspiradas pelo idealismo deste cidadão, deste espírito, hoje desencarnado, continuando seu trabalho de divulgação. Como se sabe, há informações que ele é o responsável pela divulgação do espiritismo no planeta, extrapolando a pátria brasileira. E esse espírito, no encerramento do encontro Caibar Schutel, nesses anos anteriores, trouxe uma mensagem no dia seguinte, através da médium Célia Xavier Camargo, que nós mostramos no ano passado. Este ano, nós buscamos 3 outras mensagens, que não são tão recentes assim, mas pela sua importância, eu a classifico de recente, porque ela está tão diretamente ligada à nossa necessidade, à nossa carência moral, que vai nos fazer imenso bem pensar na propriedade destas observações. Elas foram ditadas nos anos de 56 a 61, e foram recebidas essas mensagens que compõem o livro O Espírito de Verdade, editado pela Federação Espírita Brasileira. Esse livro foi lançado em 1962, e foram recebidas essas diversas mensagens, que são de muitos espíritos, entre eles Caibar Schutel, por Chico Xavier e Valdo Vieira. As mensagens ímpares foram recebidas pelo Chico, as mensagens pares foram recebidas por Valdo Vieira, e as 3 mensagens de Caibar Schutel são de números pares, na sequência do livro, dos capítulos. Portanto, foram recebidas pelo médium Valdo Vieira, que à época atuava junto de Chico Xavier. Então, estas mensagens de diferentes espíritos, entre eles Caibar Schutel, estão no livro Espírito de Verdade.
E nós gostaríamos de extrair alguns trechos, porque as mensagens são longas, extraímos pequeninos trechos. Mas antes de pensar nas mensagens, quando nós pensamos na atuação de Kaibar Schutel, este nome expressivo, respeitoso, que ganhou o respeito dos espíritas, nós somos levados a pensar em O Livro dos Espíritos. Porque toda vez que eu penso no Kaibar Schutel, eu me lembro de uma questão do Livro dos Espíritos, importantíssima, como são todas as questões. E na questão 573 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma referência de Kardec sobre a missão dos espíritos encarnados. Qual é a missão daqueles que estão encarnados? Nós aqui hoje estamos nos referindo mais ao Kaibar Schutel, nesse início de conversa, ao espírito encarnado, quando viveu entre nós, aquele homem que nasceu no Rio de Janeiro, mudou-se depois, fixou-se em Matão. Então, quando nós percebemos a sua atuação firme, firmeza, de honestidade, de fidelidade ao Evangelho, de amor ao próximo, os seus esforços com as iniciativas humanitárias da cidade, vinculando-se à fundação da Casa de São Vicente de Paulo, do Alberto Noturno, do Hospital de Caridade, quando ainda não era espírita. Ele se vinculou a várias iniciativas, inclusive filtrou-se na política, beneficiou a cidade com a sua noção, a sua visão de abrangência. O plano diretor da cidade de Matão foi feito por ele, quando foi prefeito, e hoje esse Matão tem as avenidas largas, né? Então é projeto dele isso. Então, ele, espírito encarnado, envolveu-se com diversas iniciativas humanitárias e sociais. E isto me faz lembrar a missão do espírito encarnado. Eu sempre me lembro dessa questão quando penso na atuação do cidadão. Porque os espíritos responderam que a missão dos espíritos encarnados na Terra se divide em 3 etapas. A primeira delas é instruir os homens. Kaibar fez isso como ninguém, ele se preocupou com a instrução. Quando ele não era espírita ainda, ele também se preocupava com a instrução. Mas depois de tornar-se espírita, todo o seu esforço foi direcionado para a transmissão dos ensinos espíritas. Quando percebeu aquilo que ele descobrira no contato com as obras de Kardec, sua principal reação foi tornar aquilo difundido, conhecido, trazer aos homens, aos seus contemporâneos, a instrução. Tanto é que ele fundou um jornal. Depois de fundar o Centro Espírita, fundou um jornal que provocou uma reação violenta da igreja. E depois ele fundou a Revista Internacional do Espiritismo. Foi no rádio, fez programa de rádio, quer dizer, um homem preocupado com a instrução. Mas que instrução? A instrução da nossa natureza imortal, principalmente. A instrução do valor do Evangelho do Cristo aos nossos corações. A instrução moral contida nos Evangelhos que ele se preocupou tanto em transmitir, em decodificar, em simplificar para o bom entendimento. Ele era um estudioso, eminentemente um pesquisador dos fenômenos produzidos pelos Espíritos, mantendo intensa correspondência com cientistas do mundo inteiro, principalmente da Europa, mantendo uma correspondência farta que o fazia ampliar os seus conhecimentos. E esses conhecimentos ele não reteve. Ele procurou transmitir, instruir os homens. É uma das missões, uma das tarefas do Espírito encarnado, conforme define o Livro dos Espíritos na questão 573. Então, ele saiu a campo. A sua preocupação foi transmitir a instrução que nos faz conhecer a nossa natureza real. Por outro lado, uma segunda função do Espírito encarnado é ajudar o progresso. Uma coisa que ele também não deixou de fazer. Ainda antes de ser espírita, como disse, vinculando-se a diversas iniciativas humanitárias. Depois de tornar-se espírita, usou toda a sua inteligência, a sua criatividade para ajudar o progresso dos seus irmãos, a ponto, repito, de fundar o seu espírito, de fundar o jornal, a revista, de fazer um programa de rádio, de promover o progresso dos seus irmãos com as atividades, com as palestras que fazia, ajudar o progresso, na preocupação que teve com a educação. O projeto inicial de Kaibar foi também um projeto educativo, porque iniciou-se lá numa época em que não havia nem energia elétrica, numa época que não tinha WhatsApp para dizer, olha, não tinha.
Não tinha nada disso. Numa máquina que ele importou, ele tinha uma relativa facilidade financeira, porque recebeu a herança do avô, a máquina de impressão que ele importou para imprimir os seus jornais, naquele tempo não tinha alerta também, né? Fazendo aquela coisa, aquele movimento vai e vem para imprimir as páginas do jornal. E com isso ele impulsionou o progresso. Para vocês terem uma ideia, o trabalho do Clarim, da revista internacional, através do tempo, provocou em Matão a ampliação das agências do correio. Os mandavam corresponder, o maior número de correspondência era Matão, que ele recebia e ele mandava. Depois, mesmo desencarnado, né, expressivamente, isso cresceu muito com as assinaturas do jornal remetidos pelo correio. Claro que na época dele não foi tanto, mas depois da sua desencarnação, com a continuidade, quer dizer, ele ajudou o progresso da cidade também. Ajudou o progresso em vários sentidos. O que não dizer desse esforço. Mas também os Espíritos definem como missão dos Espíritos encarnados melhorar as suas instituições. Ora, o processo educativo iniciado por Caibar, com a divulgação do Espiritismo, refletiu diretamente na melhora das instituições. Porque o Caibar se tornou uma referência para uma geração. As pessoas visitavam o Caibar em Matão, numa época que não tinha a Washington Luiz com um pedaço de 13,90. Naquele tempo era a cavalo, naquele tempo era um charrete, ou um Fordinho, mas as pessoas visitavam o Caibar para buscar orientação. E as suas orientações melhoravam a atuação das instituições. E ele se tornou um verdadeiro conselheiro, com os seus esforços em favor do bem coletivo. E eu gostaria, nesse instante que vimos as iniciativas que o ser encarnado, a missão que os espíritos encarnados devem tomar para si, isso nos faz lembrar que nós somos espíritos encarnados, e na verdade todos nós temos esse compromisso aqui, de instruir os homens na nossa área de competência, na nossa área de saber, na nossa área didática, de facilidade. Nós temos esse dever de nos instruirmos moralmente. O que um sabe, transmite para o outro que não sabe. O que o outro sabe, transmite para aquele que não sabe. Da mesma forma, ajudar o progresso dentro das nossas possibilidades, dentro dos nossos conhecimentos, das nossas habilidades, da nossa profissão, e melhorar as instituições, claro. Todos nós podemos fazer algo em favor da instituição a que estamos vinculados, e não necessariamente instituição religiosa. Pode ser uma escola, pode ser um teatro, pode ser instituições. Vejam que nós temos no Brasil as instituições políticas bastante prejudicadas pela ausência dessa noção do dever de melhorar as instituições. Mas se prestarmos atenção na resposta dos Espíritos, qual a missão dos Espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudar o seu progresso, melhorar as suas instituições. E Caibar fez isso durante o seu tempo de encarnação. Claro que muitos outros fizeram isso. Mas neste fato, nesse momento, estamos homenageando Caibar. Então eu gostaria de apresentar a vocês, seguindo a suavidade da nossa música com Paulo e Leia, de lhes trazer também uma música feita pelo Lelé, que homenageia... O som está muito alto, Paulo? Vamos lá. Homenageia, esta música foi feita especialmente para o Caibar e especialmente para o encontro Caibar-Chu. Vejam que letra bonita. Eu é ouçam. Gigante, bandeirante, gênio, lutador, pai dos pobres, Caibar-Chu, espírito do amor, sempre fiel a Jesus, se fez missionário da luz, na doutrina da reencarnação, foi mestre da divulgação. Caibar, seu empenho valeu.
O Leleco é um cantor de Bauru, ligado bastante ao trabalho de divulgação também, e fez essa música especialmente em homenagem a Caivara. E realmente, Matão não te esquece jamais, Caivara. É impressionante a influência do cidadão na cidade, né? Desencarnou em 38, portanto há 77 anos, e a sua presença é marcante no nome das instituições, no nome de rua, a existência da editora, etc., lembrando este esforço. Então, vamos pensar nas 3 mensagens selecionadas que tiramos do livro Espírito da Verdade, que citamos para vocês, na psicografia de Chico Evaldo, naquelas datas da década de 60. A primeira mensagem é a mensagem Seja Voluntário, que o Abranches citou aqui na segunda-feira, uma mensagem muito conhecida, muito divulgada, muito útil, muito oportuna. E seria interessante a gente lembrar a definição da palavra voluntário, aquele que faz de boa vontade, aquele que se oferece espontaneamente para fazer algo. E justamente Caivara, na sua conhecida e utilizada mensagem Seja Voluntário, nos convida, como o Abranches deve ter comentado com muita propriedade, a sermos voluntários em várias frentes de trabalho, na evangelização infantil, na diretoria, nas iniciativas promocionais, na divulgação, na entrega de mensagem, na limpeza. São várias frentes que o Espiritismo oferece, que a Casa Espírita oferece, para colocarmos a nossa boa vontade em ação, beneficiando companheiros, instituições, e isso se enquadra perfeitamente naquela definição que os Espíritos deram sobre a missão do homem encarnado na Terra. Instruir, nós podemos ser voluntários na instrução da infância, da juventude. Melhorar as instituições, podemos ser voluntários nisso, como não? E ajudar o progresso, também podemos ser voluntários. As nossas atividades não precisam ser todas necessariamente remuneradas. Quantas coisas não podemos fazer de espontaneidade para que o mundo seja melhor? E dentro desta conhecida e valiosa mensagem, nós extraímos um trecho, justamente para lembrar essas oportunidades de voluntariado, né? Cada qual pode servir a seu modo. Isso é uma verdade muito grande. Cada um de nós pode servir da maneira que nos encontremos em possibilidade. Não se exige o sacrifício, mas a espontaneidade realmente, o desejo de ser útil. Cada um pode servir a seu modo, do jeito que se sinta bem, nas habilidades que possua, nas oportunidades que surjam. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Esta advertência é profunda, porque o corpo sofre os efeitos do tempo e nós vamos gradativamente, se não desencarnarmos antes, na idade mais avançada, temos uma tendência natural de encontrar o corpo enfraquecido, sofrendo os efeitos do envelhecimento. Então, aliste-se, quer dizer, ele convida que nos coloquemos à disposição enquanto podemos agir, caminhar, somos independentes e podemos agir. Assuma a iniciativa própria. Esta expressão é valiosa, porque muitos de nós nos abatemos, muitos de nós caímos em abatimentos profundos, porque ficamos parados na falta de iniciativa. É importante desenvolver a iniciativa. Podemos errar? Sim, podemos errar. E erraremos com certeza. Mas exatamente ficar parado não acrescenta nada. É importante que tenhamos iniciativa. Assuma a iniciativa própria. Isso cria um elo de ligação e de progresso de máxima importância. Esta casa teve a iniciativa de promover uma semana assim. Os benefícios são de todos nós que estamos aqui reunidos nesses dias todos, recebendo a visita de companheiros que não conhecíamos, ou que conhecíamos e esperávamos esse encontro. É fruto da iniciativa. A iniciativa é uma virtude. Ter a iniciativa de algo fazer. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Olha o convite. Servir sem descanso. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de dormir. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de descansar. Não. Mas é não nos deixarmos enfraquecer pela preguiça. Porque muitas vezes a gente serve um pouquinho. Estou cansado, vai embora, não vem mais.
Sirva sem descansar. Quase sempre, espírita sem serviço é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Como que ele foi ser tão contundente assim? Por que foi fazer uma afirmação dessa? É que exatamente o conhecimento espírita nos abre as perspectivas de realização. E quando nos acomodamos na inatividade, na falta de iniciativa, na ausência de comprometimento, nós entramos em desequilíbrio, porque não fomos criados e nem somos formados e nem vivemos para viver ociosos. A vida pede justamente o nosso dinamismo de ação. E quando ficamos sem serviço, com a alma inativa, com o pensamento distante, sem se preocupar, nós vamos dando aso, vamos dando abertura para ideias negativas, para ideias sombrias, e nos comprometemos muitas vezes justamente por estarmos sem serviço. Mas que serviço é esse? Alguém poderia perguntar. Ora, os serviços oferecidos aos espíritas são todas as atividades que nós podemos nos envolver. Todas as atividades que nos deem prazer, que nos auxiliem a crescer. A apresentação das músicas tão bonitas aqui pelo nosso querido casal, Paulo e Leia, quanto não nos agradece. Eles tiveram que ensaiar, tiveram que se preparar. Tudo isso faz parte desse trabalho, desse serviço que o movimento oferece para nós. Um evento como este, uma semana, que vai acontecendo todas as noites, não é fruto senão de um grande planejamento. Não é fácil realizar um evento desse. Exige uma atenção antecipada, exige toda uma série de detalhes para que aconteça no momento certo, da forma melhor. É claro que poderão ocorrer encontros, algumas falhas, isso é normal, faz parte do projeto, mas quase sempre espírita sem serviço é a alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. E o que é o umbral? O espírita fica com tanto medo do umbral. O que é realmente esse umbral que tanto se fala no centro espírita? Senão a consciência atormentada, que cria em torno de si mesmo o desequilíbrio, a escuridão, o desassossego, a desarmonia, justamente porque esquecemos da nossa principal tarefa, o nosso principal papel, que é servirmos uns aos outros, sermos úteis onde estamos, utilizarmos o nosso talento, utilizarmos a nossa capacidade, utilizarmos a nossa habilidade, para crescermos em serviço, para crescermos como criaturas humanas que agem. Então, isso é muito importante. Nós estamos vendo aqui uma iniciativa própria. Obrigado. Isto é servir. Então, qualquer um de nós pode servir, e quando não servirmos, podemos nos desequilibrar. Por outro lado, na mensagem ser compassivo, veja que eu já passei para a segunda mensagem. O objetivo não foi ler a mensagem, né? O objetivo foi destacar alguns pontos. Fiquei contente de saber que o Abranches já comentou a mensagem, porque eu tirei apenas uma síntese. Vejam só, ser compassivo. Vamos procurar no dicionário o que é compadecer. O que é ser compassivo? É ser sensível ao mal alheio. Estar compadecido. É alguém que sente, que indica compaixão. Sentimos compaixão pela situação do outro, pela ocorrência desastrosa que envolve a vida de uma outra pessoa, pela situação penosa que a pessoa passa. E poderíamos definir compaixão o que é. Compaixão é um sentimento de benevolência, um sentimento benévolo. Piedade. O que é piedade? É interessante pensar. Vontade de diminuir o sofrimento alheio. Olha que coisa interessante nós pensarmos nisso. Num título de uma mensagem, ser compassivo, está embutido tudo isso aí. Está embutido a piedade, a benevolência, o desejo de diminuir as agruras alheias. É aquilo que indica a compaixão. Para não sermos criaturas que apenas sentem dó. Porque o dó fica no dó. Se eu passar o dó para mim. Sair do dó e ir ao encontro da necessidade e verificar o que podemos fazer, o que é que está ao nosso alcance para diminuir as agruras alheias, como contou o Marcos de Mário aqui. Ele contou publicamente ou foi só na conversa? Foi só na conversa? Você não quer contar, Sérgio? Conta a história do Marcos aqui. O Marcos fez uma comparação muito interessante com a parábola do bom samaritano. Então diz ele que para explicar a parábola do bom samaritano para crianças, né?
para crianças que estão num processo educativo, normalmente crianças rebeldes, crianças desatentas, crianças que não prestam atenção, como estamos hoje, né? Crianças que já têm o WhatsApp, crianças que têm o celular no bolso. Então, estando de frente a algumas crianças na escola, ele começou a contar uma história de uma pessoa que morava em São José dos Campos e precisava pegar todo dia via Dutra para trabalhar em Jacareí. Todos os dias a pessoa pegava um carro e ia de carro para Jacareí. Mas um belo dia o pneu furou. Numa dessas andanças na estrada da via Dutra, o pneu furou e ele estacionou para trocar o pneu. Enquanto estava trocando o pneu, alguém veio e o assaltou. Bateu nele, deu-lhe uns tapas na cara, fez com que ele ficasse quase desmaiado, desfalecido, e roubou o carro, roubou os documentos, roubou o dinheiro, roubou o celular, roubou tudo o que tinha e foi embora com o carro. E a pessoa ficou jogada no acostamento. A pessoa ficou jogada no acostamento e nisso passou outro carro trazendo um grande religioso. O religioso falou: olha aí que judiação essa criatura, vamos orar a Deus por ela. E foi embora. Depois passou uma outra pessoa e falou: olha o que fazem. Era um político. Passou e falou: olha o que fazem com as criaturas, que coisa mais judiciosa, vamos embora. Eu vou para a Câmara agora e vou fazer um discurso em favor da não violência. E foi embora. Até que enfim passou o terceiro veículo, falou: olha quem tem uma pessoa caída ali, pare o carro. Parou o carro, cuidou dele, colocou na carona e levou-o para um hospital, para a UPA, conforme disse o Marco. E aí rimos bastante, ironizando em brincadeira, é claro, mas a situação da nossa saúde no Brasil, sem crítica nenhuma, mas lembrando as situações que nós estamos enfrentando na realidade brasileira. E levou esta criatura ferida, machucada, abatida no chão, para ser atendido, pagou as despesas e falou: olha, eu vou voltar e as despesas que tiverem a mais eu pagarei na volta, cuide bem dele. Para dizer que aquela era uma comparação com a parábola do bom samaritano. Mas antes de citar isso, ele perguntou para as crianças: quem vocês acham que fez o bem para a pessoa que estava caída? Falou: claro, foi o terceiro homem. Foi a terceira pessoa que parou com o carro. E aí ele perguntou: mas essa história, vocês sabiam que essa história existe há mais de 2000 anos? E a criança falou: nossa, eu não sabia que São José dos Campos era tão velho assim. Não. Mas essa é apenas uma comparação para dizer, numa comparação do parábola do bom samaritano, para ensinar as crianças. Isso despertou a atenção da criança, porque localizou a criança no tempo dela, no tempo que ela entende que existe uma via Dutra que passa aqui, né? Que existem pessoas que roubam, que assaltam. Mas quem foi que fez o bem? Foi aquele que parou. Mas quem era aquele que parou? O senhor não falou? Porque o primeiro era um grande religioso, o outro era um político, e o terceiro? O senhor não falou? E a pessoa que estava atendida era homem ou mulher? O senhor não falou? Quer dizer, não importa. Somos irmãos uns dos outros, né? Essa é uma versão moderna do sermão da parábola do bom samaritano. Como a indicar este sentimento de compaixão, de piedade, de agir em favor do próximo necessitado. É o desejo de diminuir o sofrimento alheio. Então ele convida a ser compassivo. E claro que essa compaixão, e claro que esta piedade, essa sensibilidade ao mal alheio está em todas as coisas, não é apenas no acidentado à beira da pista, mas está em todas as situações que podemos enquadrar para dizer a necessidade que temos de estender as mãos uns aos outros. Se na outra ele convida ao voluntariado, demonstrando seu espírito de serviço, a sua tarefa de despertar em nós esse espírito de serviço, aqui se apresenta o caráter de caridade do homem, do espírito que se preocupava no atendimento, aquele homem que viajava a cavalo nas madrugadas, ia às fazendas para fazer os partos. Daquele homem que atendia os doentes gratuitamente, que aviava receitas, que dava remédio na boca, que dava banho aos mendigos. Quer dizer, ele fez tudo para diminuir as agruras alheias. Naturalmente, o Maurício deve ter enquadrado isso no aspecto da caridade.
A caridade autêntica, a caridade que socorre, a caridade que ampara. E na terceira mensagem, ainda há um trechinho da segunda. Sem compaixão, não há caridade. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, olha a gravidade disso. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatui que venhamos a experimentar igualmente, para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a ampará-lo. Tem dó também dos padecimentos mascarados de silêncio e de orgulho, ingenuidade e inexperiência. Protege a infância desvalida, favorece com a moeda e a palavra os pedintes. Ser compassivo. A gente percebe uma visão ampliada desta noção de amor, de caridade e de serviço ao próximo. Por outro lado, na terceira mensagem constante do livro Espírito e Verdade, selecionada para essa apresentação, o filho do orgulho é o título da mensagem. O orgulho é uma manifestação do alto apreço ou conceito em que alguém se tem. Definição de orgulho. Nós somos orgulhosos quando nos achamos. Não é mesmo? É uma auto-manifestação de alto apreço, achando que somos os melhores. E nesta mensagem o nosso Caibá vai dizer: o melindre, quando ficamos aborrecidos, chateados, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. O melindre gera prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades. A rigor, quem pode dizer que ajuda alguém? Somos sempre auxiliados. Imagine se Jesus se melindrasse com os nossos incessantes desacertos. É o final da mensagem. Imagine se Jesus se melindrasse, ficasse chateado, magoado com os nossos desacertos. O Cristo compreende o nosso estágio, as nossas fraquezas, as nossas carências, né? Porque o melindre, filho do orgulho, nos faz sentir diminuídos. Ficamos aborrecidos porque alguém não olhou direito para a gente, porque alguém não nos cumprimentou, porque alguém não nos valorizou. Mas isso é uma bobagem, porque é a vaidade, né? Isso é uma manifestação vaidosa. Na verdade, como diz ali, o melindre gera prevenção negativa, agrava os problemas e acentua dificuldades. Ficamos a pensar nisso para avaliar a profundidade de suas questões. Quando nós começamos a pensar no trabalho feito por Caibach Schutter, ele não faria isso. Mas nós, estudantes, pesquisadores, entusiastas, confiantes na doutrina dos Espíritos, podemos situar, ainda que com superficialidade, nos dá a oportunidade de estudar o comportamento, a personalidade de espíritos desta qualidade, como Caibach Schutter. Então, se nós buscarmos lá na Escala Espírita, em O Livro dos Espíritos, capítulo 1, questões 100 a 113, vocês vão se lembrar que a Escala Espírita faz uma classificação dos espíritos, lá nas questões 100 a 113. E nós vamos encontrar na Escala Espírita que na segunda ordem estão os bons espíritos. Onde predomina? Os bons espíritos. Desejo do bem. Os bons espíritos desejam o bem. Lutam pelo bem. Trabalham pelo bem. Já desfrutam da felicidade dos bons. Olha que coisa bonita de ler. Os bons espíritos desfrutam da felicidade dos bons. Suscitam bons pensamentos. Influenciam com pensamentos saudáveis. Desviam os homens do caminho do mal. Protegem a vida dos que se fazem dignos. Isso é lá do Livro dos Espíritos. Não é de Caibach isso. Isso está lá na Escala Espírita. Os bons espíritos protegem a vida dos que se fazem dignos. Quando encarnados, é o caso. São bons e benevolentes para com os semelhantes. Olha que bonito. Olha que enquadramento.
já encatramos aí num estudo, estamos estudando. Não estamos afirmando, estamos estudando. Estamos tentando entender mais, aprofundar o estudo da codificação. Quando encarnados, esses espíritos são bons, benevolentes para com o semelhante. Não os move nem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição. Pronto, a gente já cai por terra. Não somos bons espíritos. Que ainda nos move o orgulho, o egoísmo, a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja, ciúme. Pronto, caímos de novo. Não estamos na segunda ordem. Porque os bons espíritos não experimentam ódio, nem rancor, nem inveja, nem ciúme. Fazem o bem pelo bem. Aí estão os bons espíritos. Agora vejam isso, dentro da escala espírita. Pode-se classificar em 4 grupos principais. Os espíritos benevolentes, sua qualidade dominante é a bondade. Sábios, aptidão para as questões científicas. Sabedoria, capacidade intelectual para um julgamento sábio. É diferente, vejam só. Capacidade intelectual para um julgamento sábio. Um julgamento com sabedoria. Espíritos superiores reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Agora veja que interessante. Esses em si, vamos lembrar, né, que são aqueles, reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Quando por exceção encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. E então, nos oferece o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Na relatividade da nossa condição, podemos aspirar a esta categoria, podemos aspirar a este comportamento, quando por exceção encarnam na Terra para cumprir missão de progresso. E então se oferecem como exemplos. Continua. Por isso, quando pensamos em Caibá, nós podemos enquadrar esse espírito num estudo, ainda que superficial, vendo a sua benevolência, sentindo a grandeza do seu coração. E Caibá Sútil, com a sua bondade espontânea que ia em favor dos necessitados de toda a ordem, atenuando as dificuldades variadas, exalando de si mesmo essa espontaneidade, essa benevolência, essa compaixão, esse desejo de ajudar, classifica-se como um espírito superior, um espírito bom, um espírito benevolente. E esse espírito que inspirou gerações de espíritas, esse espírito que inspirou e orientou o movimento, inspirou, já depois de desencarnado, porque quando encarnado ele fez muita coisa, mas desencarnado, o nosso Caibá Sútil foi capaz de inspirar outras ações. Algumas instituições levam o seu nome, jornais e publicações que surgiram, e lá em Matão propiciou surgir o encontro anual Caibá Sútil. Está em 5ª edição, vai acontecer agora dia 19 e 20 de setembro, e eu gostaria imensamente de motivá-los a estarem conosco. Pensem seriamente em formar uma caravana para estarem conosco, e para dar uma cosquinha em vocês. Eu me permito fazer aqui, apresentar para vocês um clipe de abertura do evento de 2013, não é do ano passado, é de 2013, porque ficou muito bonito 2013, relembrando arquivos e imagens de anos anteriores. Vejam isso. O evento foi em Araraquara, porque Matão estava interditado no local.
Só trigueiro. nosso desejo com esse clipe foi dar água na boca de vocês. E eu quero convidá-los com sinceridade. Quem sabe, pensem seriamente em estarem conosco lá neste ano. O Jornal Tribuna traz as informações, as inscrições já estão abertas. Basta entrar no site do Instituto e vocês poderão ver a programação, poderão ver as inscrições como ser feito. Tudo isso, o entusiasmo advindo do trabalho de quebrar junto que inspira essa alegria e essa gratidão. Mas falar de Jesus é sempre para nós, espíritas e expositores, talvez a nossa própria alma. É verdade. E só poderia dizer assim: repara os recursos de que dispunhas. Pensamento nobre, conhecimento superior, diretrizes claras, ouvidos percussientes, olhos iluminados, verbo fácil, movimentos livres, mãos seguras, pesadas. Não te afeiçoes a mortificações improfícuas, porque cada criatura onde passa deixa seu próprio reflexo. Só a inércia vagueia no mundo das sombras.
Tu, porém, meu irmão, deve caminhar à feição do raio solar dissipando as trevas. Cada hora faça a luta mais construtiva, porque imensos são os males no mundo. Em qualquer momento da tua vida, recorda Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo, porque por onde ele passou, ele sentiu na cusca da alma a ingratidão humana. Mas quando se encontrava na cruz, partiu para a morte, perdoando e amando a todos, mas sempre de braços abertos. Muito obrigado. Senhor, te agradecemos profundamente a oportunidade de estarmos aqui e de haver direcionado nossa existência ao caminho do bem. Agradecemos profundamente a nossa família, que nos acolheu em terra do Cruzeiro e nos proporcionou conhecermos a doutrina dos Espíritos, e que tem mudado, se não a nossa própria vida, mas a maneira como viemos caminhando até este momento. Te agradecemos, Jesus, por tudo que tem nos concedido, a Allan Kardec e a todos os Espíritos superiores que têm dirigido as nossas vidas, e assim que possamos ir em paz e que Jesus continue sendo sempre nosso guia e modelo, hoje e sempre. Que assim seja. Que neste momento levemos nosso pensamento à prece com Jesus, nosso mestre, e sejamos agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos durante esta semana, que tanto aprendemos com o legado de Caibar, a caridade de Caibar, a evangelização de Caibar, e que nos esforcemos para mantermos aceso todo o conhecimento que aqui adquirimos nessa semana, iluminado, abençoado. Agradecemos também aos irmãos espirituais, aos mentores desta Santa Casa Santa, que nos acolheram, nos orientaram, nos ajudaram a promover essa segunda semana com muito carinho, com muito bom ânimo,